Fala Samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula. E nessa aula estaremos dando prosseguimento à aula anterior, ao qual a gente começou, a desenvolver uma página bem simples, utilizando aí, sem utilizar o Bootstrap. Porém, agora nessa aula estaremos agora fazendo esse mesmo projeto, porém com a utilização do Bootstrap, para a gente poder ver como que seria a forma de desenvolver uma página sem o framework CSS e com o framework CSS, beleza? Então aqui eu já tenho uma pasta que eu criei aqui já, beleza? Blog 2. Como caso você não tenha aí, por gentileza, criar aí agora. E a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na aula anterior. A gente vai estar criando aqui um arquivo index.html e um arquivo de estilo.css, beleza? Então aqui eu vou estar criando aqui a estrutura básica aqui do meu HTML. Então aqui eu vou estar dando o nome de blog 2. E já vou estar linkando o meu arquivo CSS com o meu arquivo HTML, beleza? Então tá aqui criado. Aí agora, como a gente vai estar utilizando o Bootstrap, agora vamos começar, vamos aprender a como está incluindo o Bootstrap em nosso projeto, beleza? Então para isso, vou estar vendo aqui o meu navegador e a gente vai começar a ver como que seria a instalação do Bootstrap em um projeto aqui real, beleza? Então vamos lá no site do Bootstrap. Então você pode pesquisar Bootstrap. E no primeiro resultado, você clicar aqui na primeira seção, beleza? Aí o que acontece? Vamos estar vindo aqui em Get Started, beleza? E nessa página aqui, Get Started, a gente vai estar copiando esses dois camaradas aqui, a parte do CSS e a parte aqui do JavaScript, tá? Então você pode vir aqui copiar, aqui. A gente vai lá agora no nosso editor. E aqui, antes de poder iniciar o meu arquivo de estilo aqui, a gente vai estar copiando aquele link que a gente acabou de copiar lá no site, beleza? Que seria o CSS do Bootstrap. Próximo passo aqui agora é copiar o meu arquivo JS aqui embaixo. Então vamos estar copiando eles aqui. Vou novamente lá no meu editor. Vou estar aqui depois do meu body e vou estar colando aqueles links que a gente copiou lá agora. Então vou estar formatando aqui só para poder ficar mais fácil, a gente conseguir diferenciar um do outro. E beleza. Dessa forma já temos o Bootstrap instalado aqui no nosso projeto, beleza? Então olha só como foi fácil, e rápido, não tem segredo nenhum. Vou só estar diminuindo aqui meu editor para a gente conseguir ver aqui também o navegador aqui ao lado. Beleza, agora eu vou estar iniciando aqui essa página aqui no navegador para a gente conseguir ver as alterações. E aí, para você ter certeza se está instalado ou não o Bootstrap, você pode vir aqui em documentação. Na verdade, a gente já está em documentação. Você pode vir aqui em componentes. E você pode estar copiando o componente desse aqui e vendo se vai aparecer o mesmo resultado aqui no seu projeto. Então aqui agora, olha só. Pronto, que já está exibindo. Quer dizer que o Bootstrap já está instalado aqui no nosso projeto, tá? Então, beleza. Então, vamos fechar aqui o Bootstrap por enquanto. A gente não vai trabalhar com ele aqui. E agora vamos começar a montar aqui a nossa estrutura do nosso HTML. Porém, antes de poder aqui começar a montar, eu tenho que falar para você o seguinte. Que quando a gente trabalha com o framework CSS... aí o intuito do framework é agilizar vários processos para a gente. Então, por exemplo, caso eu queira colocar uma cor em uma div, por exemplo, geralmente os frameworks eles já trazem as classes específicas para poder aplicar cor, beleza? Então, ou seja, não preciso me preocupar em ter que ir lá criar uma classe, dar um nome para essa classe, incluir lá a propriedade do CSS para poder colocar cor. Não preciso me preocupar nada disso, porque o framework, na maioria dos casos, não são todos, tá? Mas na grande maioria, eles já dão isso pronto para a gente. Como também a questão também de colocar largura, altura de div, colocar tamanhos de fonte, isso tudo... O próprio Bootstrap ele já traz isso pra gente, beleza? Então, ou seja, por conta que ele vai trazer tudo isso pra gente, a intenção é fazer com que o nosso arquivo de estilo, no caso, nosso arquivo style.css, ele venha a ser o menor arquivo possível, tá? Porque se o seguinte,
Se você está utilizando um framework Bootstrap e se seu arquivo de estilo ele ficar muito grande, você concorda comigo que você está utilizando mais algo que você mesmo está fazendo do que o benefício do framework? Então, ou seja, não faz sentido, né? Então, por esse motivo que é interessante que você venha escrever o menos código CSS possível para você focar somente naquilo, ou seja, na lógica do negócio, na lógica da sua aplicação, beleza? Então, essa é apenas uma dica que eu estou dando para vocês, beleza? Porque vocês vão ver aqui na prática que tudo isso que eu estou falando para vocês aqui tem tudo a ver, beleza? Então, vamos lá agora começar a criar a nossa estrutura. Então, como a gente já fez na primeira aula, a gente vai estar colocando aqui uma nave. Vamos estar colocando aqui uma div que vai ter uma classe container. E aqui eu vou estar colocando o nosso href, que vai se chamar aqui blog. Beleza? Então, show. Aí agora, depois aqui da nossa nave aqui, vamos estar criando, né, uma outra div que vai ter uma classe chamada w-100. Depois já vou explicar para vocês o que é isso aqui. Então, está colocando aqui uma outra div com a classe chamada container. Dentro dessa div, vou estar colocando nosso h1, que vai ter, né, aquela mensagem lá: olá, seja bem-vindo. Então, olha só, já está ali ficando ali na tela, beleza? Abaixo do nosso H1 a gente tem o nosso parágrafo. Então vou estar copiando aqui o texto, né, que eu já tenho aqui pronto. Vou estar colando. E beleza, você está vendo que está aparecendo aqui já o nosso texto. Aí agora vamos estar pegando aqui a outra div. Então abaixo dessa aqui vamos estar criando outra div que vai ser w100 também. Aqui vai ter uma div com a classe chamada container. Aqui vai ter uma div que vai ter uma classe chamada row. Aqui vai ter uma div que vai ter uma classe chamada call, beleza? E dentro dessa call aqui, dessa div com a classe call, a gente vai estar criando outra div que vai ter também a classe w-100. E aqui dentro dessa div eu vou estar colocando aqui um H4 que vai ter aqui o título do nossa seção ali, que no caso seria o post, tá? Beleza. Aí agora, abaixo aqui da nossa div com a classe w-100, a gente vai estar criando aqui outra div que também vai ter w-100. E aqui vai ter o parágrafo que vai ser, né, a descrição ali do nosso post, né? Ou seja, a mini descrição, na verdade, né? Então vou estar colocando o meu texto. E aí sim vai aparecer aqui abaixo, beleza? E olha só, você está vendo que a gente está criando aqui e meio que já está pegando ali, né, um layout ali mais apresentável, tá? Depois eu vou explicar para vocês por que isso está acontecendo. Então, show. Aí agora vamos estar colocando o nosso button, que ele vai ter aqui, né, o texto chamado postagem completa. Vai ser do type aqui, vai ser button. Beleza, então já está aqui. Aí agora eu vou estar, né, copiando essa div com a classe call aqui. E vou estar colocando abaixo. Mais duas vezes. Então aqui vai ser 2. E aqui vai ser 3. Beleza, então olha só. Você pode ver que já deu uma aparência aqui legal, né? Já está algo bem mais apresentável. Então aqui agora, depois aqui da nossa div... Então tem a nossa div aqui, né, por completo, que é essa aqui. Vamos estar vendo aqui, ó, dessa maneira. E aqui abaixo vamos estar colocando aqui o nosso rodapé. Então aqui vai ter uma classe que vai ser w-100. E aqui agora vai ter um parágrafo que vai ser a mesma coisa. O i comercial, copy, todos os direitos reservados. Então tá aqui abaixo aqui o nosso rodapé, beleza? Aí agora vamos lá no nosso CSS, que a gente vai fazer apenas uma pequena modificação no nosso CSS. Qual que seria essa modificação? Primeira coisa que você deve saber que é fazer o reset aqui da nossa página, né? A gente não quer ter nenhuma margem, nada aqui.
Então, opa, aqui vai ser box size, border box. Aqui também vai ter um HTML, o body vai ter uma largura de 100%, uma altura de 100 VH, o font size vai ser 18 pixels. E aí, outra coisa que a gente vai fazer aqui agora também é incluir a nossa fonte, né? Lembra que a gente incluiu a nossa fonte lá na última aula, né? A gente incluiu a fonte aqui. No meu caso já tenho já. Caso você não tenha, vou deixar abaixo para você aí a descrição da fonte que a gente vai estar utilizando aqui, beleza? Você vai apenas estar copiando e colando igual eu estou fazendo aqui agora, beleza? Dessa maneira a gente está incluindo a fonte. Aqui agora no HTML, no nosso body, a gente vai estar colocando fonte family, que vai ser o nome da nossa fonte. Então, Noto Sans KR Sans Serif. E eu vou estar colocando aqui um estilo da fonte por padrão, vai ser 300, beleza? Então, você pode ver que já deu, né, uma diferenciada, beleza? Então, por enquanto, é somente isso que a gente vai estar fazendo no nosso CSS, tá? Próximo passo agora é começar a melhorar aqui o visual do nosso HTML, da nossa página, beleza? E lembra que eu falei com vocês que por padrão o Bootstrap ele já traz várias classes pré-definidas pra gente? Então, são essas classes que a gente vai estar utilizando aqui agora no nosso HTML, beleza? Então olha só que interessante. Se eu vim aqui no nosso nav e colocar uma classe que vai se chamar navbar, olha só o que vai acontecer. Você pode ver que ele já deu uma mexida ali, beleza? Ele já deu um espaçamento. Se eu vim agora na frente, aqui, e acrescentar, colocar navbar traço dark, olha só o que vai acontecer. Não aconteceu nada, né, na verdade. Porém, eu vou estar colocando agora mais uma classe. Então agora eu vou estar colocando aqui a classe chamada bg traço dark. E agora, olha só o que vai acontecer. Você pode ver que ele já mudou ali, já tem uma diferenciada. Mas você pergunta, tá, Cadu, mas como que isso aconteceu? Como eu falei para vocês, cada classe dessa aqui é uma classe pré-definida no framework que a gente está utilizando, que seria a navbar. Então, por exemplo, a navbar aqui é uma classe que ela vai colocar ali uma margem, um pad ali no nosso elemento. A classe navbar dark é para poder ali, né, digamos assim, deixar ela da forma um pouco mais escura. E aqui o BG Dark seria o background que a gente está utilizando aqui, beleza? Que no caso seria essa cor aqui mais escura. E tudo isso a gente está fazendo utilizando somente as classes do Bootstrap, beleza? Somente elas. Se a gente for vir aqui no Bootstrap, aqui no site deles, e se a gente for vir em documentação, aqui a gente vai vir em componentes, beleza? Se a gente pesquisar sobre navbar aqui, então, vamos clicar. Se a gente descer, olha só. Então ele fala aqui, ó, ele já tá dando um exemplo aqui, ó, que para poder criar pegar o componente, utilizar o componente de forma navbar, você precisa criar uma tag nav, passar uma classe chamada navbar. Aqui é o nav expanded, ou seja, para poder, quando tiver grande, ele expandir, beleza? E aqui você pode ver que está passando aqui o BG Light, que seria, no caso, essa cor aqui. Se a gente for vir aqui agora e fazer essa alteração aqui no nosso site, vou estar colocando essa cor aqui, ó, BG Light, em vez do Dark. Olha só o que aconteceu. Você pode ver que agora o nosso background de fundo aqui já mudou de cor, já é uma outra cor, beleza? Então essa é uma das formas, né, mais fácil de estar trabalhando aí com o Bootstrap, beleza? Ele é muito prático e facilita bastante. Então vamos prosseguir aqui com o nosso website, né? Aí agora, no nosso container, a gente colocou já essa classe container. O que ele está fazendo? Por padrão, o container aqui, ele está, né, pegando nosso elemento e está colocando dentro de um bloco que vai ter ali uma largura fixa, tá? Uma largura ali fixa, ou seja, ele vai sempre, né, colocar, se eu não me engano, 90% de largura e vai colocar nossos elementos sempre ao meio, beleza? Por isso que por padrão ele já está dando essas margens aqui, ó. Se eu tirar o container aqui, olha só o que vai acontecer aqui em cima, você pode ver que ele já ficou colado, né? Por quê? Porque o container ele faz com que coloque dentro de um bloco que venha ter 90% de largura e o nosso elemento sempre fique no centro, beleza? Então, tranquilo. Lembrando que muitas coisas que eu vou fazer não vou explicar por enquanto, porque nas próximas aulas eu vou explicar cada um dessas classes, beleza? Cada passo a passo aí, beleza?
Então show. Aí agora, aqui no nosso navback ainda, você pode ver que ele está bem colado na parte de cima. Eu não quero que ele fique muito colado na parte de cima. Então para isso, eu preciso colocar ali uma margem interna dentro do meu bloco. E eu poderia muito bem vir aqui no estilo e fazer isso. Porém, o Bootstrap ele já me dá também uma classe que faz isso para mim. Que no caso seria o P-1. Ou seja, eu vou estar dando uma margem, né, de 10% ali, de 10 pixels, perdão, no meu elemento, beleza? Então, ao fazer isso, pode ver que ele já deu uma separada. Tranquilo? Então, agora o próximo passo é melhorar aqui o nosso href. Então, aqui vamos estar colocando uma classe também, que vai ser navbar brand, e vai ter um fonte rate, que vai ser do tipo bold. Então, se você for ler aqui, você já vai ter uma noção do que é. Ou seja, estou pegando a minha fonte e estou aplicando um estilo para ela do tipo bold, beleza? Então, aqui agora, você pode ver que pronto, você já mudou aqui já completamente o visual que estava antes. Tudo isso utilizando apenas as classes, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui agora é que o meu navbar aqui, eu vou estar colocando um pad na direita e na esquerda, que vai ser de 5. Então, PLMD5. Beleza. Então, não substituiu o efeito, mas está ali. Então, vamos prosseguir aqui agora. Então, aqui agora, na minha nave já está meio que pronto. É isso que eu queria mesmo fazer. Agora, aqui na minha div aqui com o W100, já está colocando aqui um BG color default. Colocando aqui um PRMD5, um PLMD5. Vamos estar utilizando aqui o Flexbox, beleza? E aí já existe também, né? Opa, só corrigir aqui que coloquei. Tem que colocar o traço 5. E aí, para poder utilizar o Flexbox, já existe também uma forma de fazer isso só com classes aqui do Bootstrap. Que no caso seria colocar o dFlex. Vou falar que vai ser do tipo flex column. E vai ser alinhado, então vai colocar justify content centralizado. Beleza? Então tá aqui. Aí agora o que acontece? Eu fiz aqui, coloquei uma classe que não existe no Bootstrap, que seria essa aqui, ó, bg color default. Beleza? E aí para isso agora, como eu coloquei uma classe que não existe, eu preciso agora estar estilizando ele aqui no meu CSS. Eu vou estar colocando aqui abaixo o bg color default. E eu vou estar colocando aqui um background que vai ser E9ECEF. E eu vou estar colocando aqui uma altura mínima que vai ser 380 pixels. Ao fazer isso, agora você pode ver que já ganhou forma aqui, beleza? E a única coisa que eu fiz aqui foi apenas acrescentar, né, essa classe aqui, e eu estilizei essa classe de forma manual, colocando uma cor de fundo e colocando uma altura mínima de 380 pixels, beleza? As outras coisas aqui, a centralização, essas coisas aqui, foi tudo feita com as classes do Bootstrap, beleza? Então show! Aí agora vamos estar pegando aqui nosso container, vamos estar colocando aqui um P1 também, para poder dar um espaçamento. Então beleza. Vou estar colocando aqui no meu H1 uma classe que vai se chamar aqui H1 title e está colocando um MB2 para poder dar uma margem na parte de baixo. Beleza. Vamos estar aqui agora colocando uma classe no meu parágrafo. Então vai ser P subtitle. Beleza. E no meu P subtitle aqui, vamos estar pegando aqui, ó. Então P subtitle. Vai ter um font size de 1 rem e vai ter um estilo de fonte que vai ser 400. Então já mudou. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é pegando aqui, né, esse H1 title, que é uma classe que não existe no Bootstrap. Então H1 title, que fonte vai ser 700 e o font size vai ser 3 rem. Beleza? Ele vai ficar um pouco maior aqui mesmo. Vamos prosseguir aqui agora. Aí beleza, essa parte aqui meio que já está pronta aqui, que seria a introdução.
tá? Próximo passo aqui é ir para essa outra div que tem aqui o W100. Então aqui eu vou estar colocando aqui um PT MD5, um PB MD5, um PR MD5 e um PL MD5. Aí agora eu vou estar colocando aqui um P1 também no meu, abaixo aqui no meu container, junto com o meu container. Beleza? E aí vou estar colocando aqui, depois do meu role aqui, vou estar colocando, ou seja, definindo por padrão aqui através de classes do Bootstrap, né, alguns efeitos aqui, beleza? Então por padrão, eu quero que o meu grid, ele vai ser do tipo linha e vai ter no máximo uma coluna quando ele tiver numa tela menor, beleza? Quando tiver na tela menor. Então, como a tela aqui está menor, ele vai ter aqui, né? Vai tomar toda a área e os outros vão quebrar para baixo, beleza? E se eu aumentar aqui agora, ele vai continuar isso aqui. Porém, eu não quero que ele permaneça assim quando for de uma tela maior. E aí, como é que eu posso fazer isso para poder corrigir? O Bootstrap ele já tem também uma classe para isso. Então, aqui eu vou estar colocando aqui o row, columns, mesma coisa do outro. Porém, agora eu vou falar o seguinte, quando o Media Query dele for de desktop para cima, que no caso seria o LG, para telas grandes, ele vai ter 3 colunas, beleza? Então, olha só, quando eu aumentei aqui, você pode ver que ele permaneceu, né, com um embaixo do outro, né? Porém, se eu aumentar aqui agora, olha o que vai acontecer. Ele ficou um do lado do outro. Por quê? Porque eu defini aqui agora no meu CSS que quando ele tiver em uma tela maior, ele vai ter no mínimo 3 colunas. Se tiver 4, 5, 6, ele vai quebrando para baixo para poder formar sempre 3 colunas, beleza? Então isso aqui também é um dos benefícios aí do Bootstrap. Beleza? Então aqui, depois aqui no call, eu vou estar colocando um MB5. Aqui vai ser um MB-LG-0. Beleza? Aqui no título aqui vai ter um MB3. Beleza? Aqui agora, depois aqui no meu P aqui, ó, vamos estar colocando o MB4. Beleza? E vai ser assim para os outros também. E agora vamos fazer um botão aqui, já que a gente já está seguindo o padrão, vamos colocar uma classe. Aqui o nosso botão vai ter um PTN. Beleza? E aqui vai ser um BTN primary e vai ser um BTN default, beleza? Então vai ficar assim. E agora eu vou estar colocando aqui, tirando os círculos ali, né? As bordinhas que ele está meio que curvado. Eu não quero que fique curvado, eu quero tirar. Então eu vou utilizar também uma classe do Bootstrap, que é o Rotate 0, beleza? Para poder não ter ali essa, como pode dizer, essa curvinha, beleza? Tá fugindo a palavra aqui, o nome. Então tá aqui meio que feito. Então vamos replicar isso aqui para os outros agora também. Então no call aqui, a gente tá colocando isso aqui, ó, MB, LG0. Então isso aqui. Aqui no W100, a mesma coisa. Aqui no parágrafo, a mesma coisa. Então, aqui vai ser classe 100. Beleza. Deixa eu só ver se não está passando nada. E agora vamos pegar aqui a nossa classe, o nosso botão. Então agora você pode ver que o nosso botão ele está idêntico ao de cima, né? Então agora vamos fazer a mesma coisa no último aqui que falta. Então, call aqui vai ser esse aqui. Vamos estar colando aqui embaixo. Aqui o MB aqui também. Então, MB. Aqui vai ter uma classe no nosso parágrafo. Então, parágrafo aqui. E o nosso botão, vamos estar copiando aqui todo essa classe. Então, beleza. Tá aqui já, né? Meio que pronta aí a parte aqui do nosso grid. Próximo passo que a gente vai fazer, deixa eu só ver que faltou alguma coisa aqui. Ah tá, faltou uma aqui. Beleza? E agora nosso próximo passo é fazer a parte do nosso rodapé, beleza? Então aqui nosso rodapé, a gente vai deixar aqui W100, vai ser o folder, aqui vai ser do tipo Flexbox,
Justify Content Center, aqui vai ser o Align Items Center, e vou estar colocando aqui um BG Color Blue, beleza? Aí agora o nosso parágrafo, vou estar colocando aqui uma classe também, que vai ser o MB0. Beleza. Aí agora falta a gente agora estilizar, né, algumas coisinhas aqui que a gente colocou algumas classes, digamos assim, né, que a gente vai estar estilizando, como é o caso aqui do BG Color. Beleza? A gente precisa estilizar. Então agora vou estar vindo aqui embaixo, ó. Então BG Color, e para esse BG Color a gente vai estar colocando aqui uma cor para ele, que vai ser branca, e um background que vai ser aqui do tipo 34, 3A 40, que vai ser praticamente a mesma cor aqui de cima. Então beleza, tá ali já. Aí agora vamos estar colocando aqui, ó, vou estar colocando isso aqui para cá para cima, para poder ficar sempre junto aqui as nossas classes, né, digamos assim, de cores. Vou estar pegando aqui agora o nosso botão, né, a classe do botão. Então, se a gente for ver, a gente colocou aqui, ó, BTN Default. E a gente precisa agora estilizar, beleza? Então, depois do meu subtitle aqui, então BTN Default, vai ter um font size 1 rem, na verdade vai ser 16 pixels aqui, e uma altura de 50 pixels, beleza? Então tá aqui, ó, nosso botão. Aí agora eu vou estar pegando o nosso rodapé, a classe, né, rodapé. Eu vou estar colocando uma altura mínima de 50 pixels. Lembrando que essa classe footer aqui, ela está aplicada aqui, ó, no nosso rodapé. Se a gente for vir aqui agora, ó, você pode ver que está aplicada aqui, footer. É isso que a gente queria fazer, beleza? Então nada a gente está fazendo aqui ao contrário, beleza? Tá tudo aqui dentro do programado. E agora eu vou estar pegando aqui o container. Eu vou estar colocando aqui uma largura máxima de 1400 pixels. Ou seja, aqui eu estou alterando, né, o formato padrão aqui dessa classe container que pertence ao Bootstrap. Ou seja, eu estou subscrevendo essa classe, beleza? Então se eu tirar aqui, ó, você pode ver que ele vai estilizar de uma forma. Ó, tá vendo? Se eu colocar aqui, ele vai estilizar de uma outra forma, beleza? É isso que eu queria fazer. Então, tá aqui já praticamente, né, o nosso site aqui pronto. Vamos só aumentar aqui para a gente ver como vai ficar. Então olha só, você pode ver que fizemos a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, né? Agora utilizando o Bootstrap para poder fazer isso. E olha só que legal. Se a gente for ver nosso algoritmo aqui agora, e se a gente for ver aqui o nosso HTML, você pode ver que agora está bem mais cheio de classes aqui no nosso HTML, correto? Então beleza, ele vai ficar sempre assim mesmo, cheio de classe. Porém, se a gente for vir aqui no nosso arquivo de estilo, olha só que legal. Nós só temos aqui no máximo 44 linhas, beleza? Isso porque a gente fez algumas coisas aqui que a gente quis mesmo fazer de forma manual. Se a gente utilizar 100% ali dos componentes do Bootstrap, talvez não seria necessário utilizar esse arquivo de estilo. Por quê? Porque a maioria das coisas ia ser feita pelo Bootstrap, utilizando o Bootstrap, beleza? Então conseguimos chegar ao resultado final aqui do nosso algoritmo, né, do nosso projeto, que seria essa página aqui feita com o Bootstrap, beleza? Então espero que você tenha gostado dessa videoaula. Caso você gostou, dá um like, uma avaliação na nossa aula aí, beleza? Caso ficou com alguma dúvida, alguma dificuldade, pô, Cadu, não entendi isso aqui eu não consegui entender, não consegui fazer, tô tendo dificuldade, poste lá no nosso clã, que eu vou ter o imenso prazer de poder te ajudar e lhe auxiliar da melhor maneira possível, beleza? Então vou ficando por aqui, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.